Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Já fizemos um episódio sobre a menopausa, mas a verdade é que, tanto entre as mulheres como entre os médicos, quando o assunto é terapêutico hormonal de substituição, há sempre muitas dúvidas. Afinal, quais é que são os riscos? Quem é que pode fazer? Que hormonas são estas? Qual é a diferença entre um gel, um spray, um adesivo ou um comprimido? Quanto tempo é que se deve fazer o tratamento e em que situações é que os benefícios ultrapassam os riscos? Para responder a todas estas dúvidas, tenho comigo a doutora Rita Maia, médica de família, com formação específica em menopausa pela British Menopause Society. Já recusaste um jantar por causa disto? Já saíste mais cedo de uma festa? Finges que estás bem quando não estás? As hemorroidas roubam-te mais do que o conforto, roubam-te a vida. Procto-Glyvenol trata a dor, o prurido e o ardor sem corticosteroides. Seguro na gravidez e lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico. Olá Rita, bem-vinda. Olá Margarida, muito obrigada pelo convite. Olha, já te disse isto, eu estou hiper entusiasmada porque eu de facto tenho muitas dúvidas sobre terapêutico hormonal de substituição. Ou seja, compreender a parte da menopausa até sinto que já vai sendo um bocadinho mais fácil, mas depois na altura de começar terapêutica fico sempre, há tanta coisa que não sei por onde começar. Antes de irmos aí, se calhar, apesar de termos um episódio, pedia-te para revermos um bocadinho o que é isto da menopausa e como é que se faz o diagnóstico. Então, a menopausa é um diagnóstico clínico, portanto, só quando a senhora deixa de ter períodos durante um ano, fazemos o diagnóstico retrospectivo, olhamos para trás e já não tem períodos, já não tem menstruações durante o ano, então dizemos que está em menopausa. Ok, e para isto não precisamos ou não de análises, que também é uma dúvida frequente? Então, se tiver entre 45 e 55 anos, não precisamos de análises, desde que tenha sintomas, então aí já sabemos. Okay. Se, entretanto, já pararam os períodos, já sabemos que está em menopausa, definitivamente. Mas entre os 45 e os 55 pode haver irregularidades menstruais e podemos ficar ali um bocadinho na dúvida. Isso chamamos perimenopausa, porque ainda tem períodos irregulares. Só quando realmente já está sem períodos durante um ano é que nós fazemos o diagnóstico de menopausa. Ok, e só antes destes 45 é que às vezes podemos precisar de análises para confirmar, se calhar, se a pessoa já está há um ano sem menstruar, ou se já tem uma clínica muito evidente, mas ainda não está naquela idade típica, aí vale a pena, pode ser preciso fazer análises? Antes dos 40 anos devemos sempre fazer análises, se houver irregularidades menstruais ou falta de período durante 4 meses, devemos sempre pedir uma FSH, e se houver dúvidas devemos repetir essa FSH ao fim de 6 semanas. Aí sabemos que se é ou não insuficiência ovárica prematura. É uma menopausa antes dos 40. Entre os 40 e os 45 pode ou não ser necessário. Se já tiver sintomas e houver muitas dúvidas, podemos pedir. Mas por norma não pedimos. E definitivamente não pedimos entre os 45 e os 55, porque já estamos à espera e já sabemos o que é. Então quando é que podemos precisar de pedir? Nas doentes que têm sintomas que podem não ser muito específicos e ficamos ali um bocadinho na dúvida, pode ser necessário pedir, tranquiliza-nos e também tranquiliza a senhora se tivermos pedido outras coisas e não vemos outros motivos para aqueles sintomas. Por exemplo, se tiver uma função tireoideia completamente normal, se não tiver anemia nem deficiências de ferro para justificar aquele cansaço, então podemos pedir uma FSH e se realmente vier alta podemos então dizer, olha, tem sintomas, parecem ser relacionados com a menopausa e, portanto, fazemos o diagnóstico de menopausa com uma FSH alterada. Ok, e então de que sintomas é que estamos a falar? Quer seja na menopausa, na perimenopausa, o que é que são estes sintomas ou assim, estas bandeirinhas que nos devem pensar em ir a um médico e falar sobre eles? Os sintomas de perimenopausa, portanto, antes até de termos a menopausa, podem ser relacionados com irritabilidade, portanto, a parte da saúde mental, alterações do humor, o cansaço também é muito frequente, labilidade emocional, crises de choro, alterações do sono, portanto insónia também é muito frequente. Podemos ter também alterações de dores nas articulações ou dores musculares, podemos ter alterações urinárias, aumentar a frequência urinária, ter secura vaginal. Todos estes sintomas, que são várias áreas, podem estar relacionados com a menopausa. E que imensas vezes são um bocado desvalorizados, que é, lá está, ou seja, é um bocado essas alterações do humor, não é? E essa labilidade emocional, a mulher quase tem um bocadinho mais vergonha porque é quase criticada, é como, agora anda com feitio insuportável. Às vezes ouvia isto de, pois ela está na menopausa, está insuportável. É um bocadinho também porque não se vai falando e não se vai percebendo que isto
está relacionado com as alterações hormonais que são próprias dessa altura, não é? Isto é um ponto fulcral, Margarida. As senhoras sentem-se muito frustradas porque vão várias vezes ao médico, e no Reino Unido havia uma estatística que elas iam a 6 profissionais de saúde antes de terem um diagnóstico e de perceberem o que é que se está a passar, e é muito frustrante para elas perceberem que não se sentem como elas próprias. I don't feel myself anymore. Eu não me sinto como eu própria, e ninguém conseguia perceber o que é que se está a passar. E então para nós é muito importante começar a falar disto mais abertamente, e até provavelmente nos centros de saúde, quando vem uma consulta de contracepção, quando vem a citologia, se estiver a aproximar-se desta faixa etária, começar a dizer, olha, podem existir estes sintomas, vamos começar a estar atentos. E isto começa a abrir um bocadinho a conversa sobre estes assuntos. E é importante porque as senhoras sentem-se muito isoladas quando têm estes sintomas, porque a irritabilidade, o cansaço, podem muitas vezes ser atribuídos ao stress, ao facto de terem miúdos exigentes, os pais têm de cuidar, carreiras muito exigentes também, e elas ficam muito perdidas. Porque é que eu me sinto assim? Se eu até agora conseguia lidar com tudo isto e agora não. E é muito importante nós falarmos disto, para as senhoras não se sentirem isoladas, para se sentirem ouvidas e validadas, que acho que é uma queixa muito comum das senhoras que vêm às consultas pedir esta ajuda. Sim, acho que sentem sempre que não há informação suficiente, ou se calhar aqui há isso, é muito sobre os calores e as coisas muito físicas e visíveis, mas há uma quantidade de queixas invisíveis que de facto têm um grande impacto no dia-a-dia. Falaste da perimenopausa, que no fundo é esta altura em que podemos ter sintomas, mas em que ainda não há aquele ano sem período que termina clinicamente a menopausa. Quanto tempo antes da menopausa é que isto pode começar? Pode começar vários anos antes. E os sintomas, é essa a grande dificuldade. Os sintomas que começam mais cedo são os sintomas cognitivos, até sintomas depressivos e alterações do sono. Ok, cognitivos, tipo falhas de memória. Falhas de memória, esquecimentos, alguns lapsos, aquilo que em inglês chamam muitas vezes brain fog. E que isto é muito... chateia muito as doentes, preocupa-as bastante perceber porque é que isto me está a falhar. Eu costumava ser muito sharp em termos de memória, estava sempre muito, sabia as datas, não se esquecia das coisas, sempre tudo muito... Sim, tinha tudo organizado e sabia tudo, e de um momento para o outro começa a falhar em coisas até importantes. E então, estes sintomas podem começar vários anos antes. Houve um estudo recente na Nature de julho de 2025 que nos disse exatamente que pode ser 3, 4, até mais anos antes. Pois. E como ainda não temos alterações menstruais, isto é muitas vezes desvalorizado, e para as senhoras é muito importante que nós digamos, estes sintomas podem começar antes, e até vários anos antes, 4, 7, até 10 em alguns casos. E portanto nós devemos valorizar, devemos tentar interpretar isto no contexto destas alterações hormonais e perceber que a perimenopausa é uma fase de transição da fase reprodutiva, em que os ciclos eram muito regulares e não havia estes sintomas, para a fase pós-reprodutiva, em que já não temos o estrogénio, e essa falta de estrogénio causa estas alterações nos vários órgãos, seja no cérebro, seja na parte genitourinária, seja, por exemplo, no osso, etc. Vamos ter várias alterações musculoesqueléticas, também não se fala muito, o ombro doloroso, que é uma o ombro congelado especificamente, é um dos grandes motivos de consulta nesta faixa etária, e devemos estar atentos, porque de facto, quando começamos a fazer o quadro, percebemos, ok, isto está relacionado com perimenopausa. E se calhar mais facilmente procuramos ajuda. Mas não achas que há aqui uma parte, porque falas aí de muita coisa, que eu acho que já é de facto muito típico das mulheres por terem esta reconhecida carga muito maior de tarefas domésticas, de carga mental, esta coisa de terem de tratar de tudo, não é? Ou seja, não há aqui um lado de desigualdade de género que também contribui para o facto de isto durante tantos anos não ser muito falado, a ser desvalorizado, não é? Ok, a mulher está irritada porque sempre teve. E isso dificulta a procura de ajuda e de valorização dos sintomas e depois de tratamento dos sintomas também. Exatamente. Aquilo que acontece é ela sempre andou estressada, agora dorme pior, ainda mais estressada fica, e portanto aquilo que acaba por acontecer é atribuirmos só ao dia-a-dia, às alterações da idade, está só pior porque... a carga mental que fica pior, mas de facto aquilo que está a acontecer é que os estrogénios estão a começar a descer e isso tem alterações na função cognitiva, na forma como a mulher consegue lidar com isto, porque os receptores que estavam habituados ao estrogénio começam a dar sintomas. Eu não tenho estrogénio e começam a falhar algumas coisas. E é aqui que nós temos de começar a fazer o quadro e falar com as senhoras e a explicar. Então pode haver também pequenas subtis dados nas alterações de período. Alguém que era muito regular e de repente começa a ter um dia de diferença, alguns dias de diferença, o fluxo pode ser diferente. Estas pequenas mudanças que são muito subtis podem nos dar muitas pistas.
Ok. E pode ser tão cedo quanto isso, não é? De começar só estas pequenas mudanças e a pessoa associar só ao stress, à ansiedade, como anda a dormir pior e como anda mais nervosa, acaba, se calhar é disso que meus E nunca professores... pensa, se calhar é uma perimenopausa. Exatamente, Uma menopausa. e devemos de facto dar atenção a estes pequenos detalhes, daí a história clínica ser importante e ouvir as mulheres, que é isto que eu acho que está a faltar, elas sentirem que vão aos profissionais de saúde, falam, isso é do stress, isso é de andar a dormir menos, isso é de trabalhar mais. Mas eu acho que estatisticamente se sabe que é isso, as queixas femininas são muitas vezes mais desvalorizadas, é isso, porque se associa sempre mais a coisas psicológicas ou não se valorizam da mesma forma do que se calhar as queixas no homem, por isso é que é tão bom e importante falar sobre isto. Agora, vamos falar muitas vezes ao longo deste episódio em estrogênio e progesterona ou progestativos. Assim, muito resumidamente, o que é que são estas duas hormonas, que aliás também se falam muito na altura da contracepção, quando falamos da pílula, de um dispositivo intrauterino, do implante, nós costumamos dizer em consulta, este tem só estrogênio, este é combinado, tem estrogênio e progestativo. Isto é chinês para quem, às vezes até para os médicos, quanto mais para quem não é médico. Consegue explicar assim o que é cada um? Portanto, o estrogênio é uma hormona que era produzida pelos ovários e quando entramos em perimenopausa começa os seus valores a flutuar imenso, tanto podem estar muito altos como mesmo muito baixos. Daí também não ser muito importante fazer análise porque os valores vão flutuar muito. Virtualmente podem variar diariamente, portanto não é tão importante. Há uma razão para não estar. E esta flutuação vai começar então a dar estes sintomas. E depois na fase pós-reprodutiva, quando já está em menopausa, já não temos estrogênio. Okay. Então aquilo que nós, quando falamos do estrogênio na terapêutica hormonal, estamos a falar em dar estrogênio de forma a reduzir os sintomas que são causados pela flutuação. Então damos um nível mais baixo que controlar os sintomas, só para manter uma estabilidade dos valores. A dose mínima é eficaz, não é? Exatamente. E porque o estrogênio está mesmo envolvido em imensa coisa, ou seja, esta hormona, a regulação da temperatura, ou seja, ele mexe em muita coisa nos vasos e por isso é que também tem impacto e sintomas em tantas áreas diferentes. Exatamente. Portanto, o estrogênio tem receptores em quase todos os órgãos do corpo, desde o cérebro, os ossos, a parte cardiovascular. Quando estávamos a falar do ombro congelado, é muitas vezes o nosso anti-inflamatório natural para os tendões, para as articulações, e daí temos então o ombro congelado. É também responsável pela parte genitourinária, manter a lubrificação da vagina, reduzir as infecções urinárias, porque as senhoras com falta de estrogênio acabam por ter muito mais infecções urinárias, e é também muito importante para a manutenção da massa óssea. E, portanto, quando começa a faltar o estrogênio, começamos a ter sintomas que estão relacionados com a falta desta hormona, o estrogênio. Okay. Em relação à progesterona, a progesterona é dada para proteger o útero. Se dermos estrogênio sem proteger o útero, aquilo que vai acontecer é que o útero começa a ficar, na parte interna, a camada interna que é o endométrio, começa a ficar espessado. Então temos que dar a progesterona para reduzir qualquer espessamento que o estrogênio pudesse causar. E, portanto, é uma proteção do útero. Aquilo que controla os sintomas é o estrogênio. Mas como as senhoras que têm útero precisam de progesterona, nós damos também progesterona. Como estás a repor uma das hormonas e elas sempre, ou seja, mesmo na gestão do ciclo menstrual, sempre trabalharam as duas em conjunto, se estás a repor uma e tendo outra tens de repor a outra também para que isto funcione em equilíbrio, não é? Exatamente. A parte hormonal eu acho também é um mundo muito complexo e aliás eu acho que há muito marketing por este desconhecimento que há das hormonas, há muitas coisas que se vendem como milagres, precisamente porque isto é difícil de compreender e as hormonas flutuam muito, mesmo o Francisco Sousa Santos já esteve cá várias vezes, endocrinologista, e explica esta dificuldade em fazer análises hormonais, porque mesmo o cortisol, a hormona do stress, que imensa gente quer testar, doutora, eu quero saber se estou muito estressada ou não. Isto varia imenso e na verdade muito melhor do que a análise é uma história clínica, não é? Olhar para a pessoa, perceber os sintomas, aqui na menopausa é igual. Então vamos lá à terapêutica hormonal de substituição, não é? Este bicho de 7 cabeças. Durante anos houve um bocadinho esta ideia que é muito perigoso e eu acho que até ao longo do meu curso também havia um bocadinho esta ideia. O que é isto da terapêutica hormonal de substituição? E qual é o papel e quando é que tem indicação? Agora fiz 3 perguntas. A terapêutica hormonal está indicada para tratar os sintomas de menopausa. E já falámos de vários, não falámos até tanto dos sintomas vasomotores, que costumam ser aquele que é mais significativo, os calores, que as senhoras falam mais e que quase reconhecemos imediatamente como sendo sinónimo de menopausa, mas que até surgem mais tardiamente. Eles tendem a surgir um ano a 2 depois da última menstruação. Portanto, até é um bocadinho mais tardio. Então nós devemos começar a identificar a perimenopausa para ajudar as senhoras quando os sintomas começam.
Ok. E começam na perimenopausa. Então, quando damos terapêutico hormonal de substituição, estamos a tentar devolver estrogênio que está a começar a deixar de ser produzido pelos ovários a um nível suficiente para reduzir os sintomas. Portanto, essencialmente vamos tratar sintomas. Temos outras vantagens com a terapêutica hormonal. Temos então uma manutenção da massa óssea, que já falámos, para prevenir a osteoporose e para reduzir o risco de fratura osteoporótica. E depois há outros benefícios adicionais que se conhecem por causa do tal estudo que houve há uns anos atrás, que sabemos que diminui também o risco de cancro do cólon. Ok. E a outra vantagem é que pode, de facto, melhorar ou proteger-nos de doença coronária. Ok. Desde que iniciado na janela terapêutica. O que é isto, uma janela terapêutica? É na menopausa ou na perimenopausa e até 10 anos após a menopausa, temos esta janela em que tem mais benefícios do que riscos, principalmente em termos de saúde cardiovascular. Portanto, começar nos primeiros 10 anos após a menopausa. Exatamente. Mas, calhar é isso, até um bocadinho antes, quando é que há indicação para pensar nesta terapêutica hormonal de substituição? Antes de irmos aos diferentes tipos e diferentes vias de administração, quando eu tenho em consulta uma pessoa que já tem queixas muito sugestivas de menopausa e que está na idade típica, quando é que eu devo pensar, ok, é uma boa candidata para terapêutica hormonal de substituição? Quando os sintomas interferem na sua qualidade de vida. Ok. E agora podes-me perguntar, então, mas como é que eu sei se esses sintomas são ou não de menopausa? Pronto, primeiro, a história clínica, perceber quando é que isto começou, se há ou não há ligeiras alterações nos ciclos, mesmo ou no fluxo, portanto, coisas mesmo muito ténues. Os ciclos a ficarem mais curtos. Sim, mesmo coisas muito ténues já nos podem dar essa indicação. E depois os sintomas que falámos. Há escalas de sintomas de menopausa. Ok. E acho que era importante começar então nas consultas de contracepção, na citologia, nas nossas consultas de saúde da mulher, começar a falar disso. Dizer, olha, aqui uma escala, se achar que começa a ter algum destes sintomas, depois fale connosco. E termos a nossa equipa, as nossas enfermeiras a falar disto, tal como falamos nas escalas da asma, não é? Da dor, tanta coisa. Da dor, imensas escalas que nós usamos, porque não começarmos a falar disto antecipadamente? Dizer, olha, isto pode acontecer, provavelmente ainda é bastante jovem, mas de qualquer forma as senhoras têm mais cedo, outras têm mais tarde, portanto vamos falar um bocadinho disto. E se notar, vamos falar disto. Mas então, e se estiver em perimenopausa, ou seja, uma mulher que já tem sintomas, mas que ainda não teve aquele ano sem o período e, portanto, tem só ainda sintomas, já consegues perceber que é essa perimenopausa, aí seria uma pessoa em quem faz sentido pensar em terapêutica hormonal de substituição? Pode e deve. Temos até mais vantagens se começarmos mais cedo do que começar mais tarde, por causa desta tal janela terapêutica. Então, se tem sintomas que estão a interferir com a qualidade de vida, devemos tratar os sintomas. Ok. Mas aqui até há outra dúvida, que é, às vezes, ali aos 43, 44, a mulher está a fazer contracepção, quer seja, habitualmente não está a fazer uma pílula combinada, mas está a fazer um tipo de contracepção, pode ser um dispositivo intrauterino, um implante, o que for, e aí às vezes pode não saber se está na menopausa ou não. Quando é que deve parar a contracepção? Quando é que deve tirar o dispositivo intrauterino ou o implante, ou deixar de fazer uma pílula? Primeiro temos que perceber se precisa de contracepção. E se precisa de contracepção, vamos mantê-la. Podemos alterar ligeiramente, e há algumas pílulas mais recentes que eu chamo quase a transição entre a contracepção e a terapêutica hormonal. Ok. Que têm estradiol em vez de terem o etinilstradiol, que são aquelas pílulas sintéticas que nós usamos na maioria das pílulas combinadas. Há pílulas combinadas que têm estradiol. Há pelo menos dois nomes que nós podemos usar. Dentro do grupo dos estrogénios são um bocadinho diferentes. São um bocadinho mais semelhantes ao que o corpo produz. E, Ok. portanto, podemos fazer essa transição. Pronto. Quando estamos a dar essas pílulas, estamos a proteger as senhoras do risco dos estrogénios sintéticos, que são perfeitamente, eu uso bastante e são perfeitamente utilizáveis e fazem muitas vezes sentido, mas nesta altura podemos fazer esta transição. E explicamos mesmo à senhora, olha, isto é um estrogénio mais semelhante ao que o corpo produz, tem na mesma um progestativo e pode manter até aos 50. E assim estamos a conseguir continuar a ter uma contracepção eficaz, que é muito importante, ok? E estamos a conseguir também controlar sintomas. Então a contracepção pode ser mantida até aos 50. Se realmente quiser parar, pode parar, espera 6 semanas e pode fazer uma FSH se quiser, ou pode parar e ver se tem ou não períodos. Pronto. Ok, ou seja, para fazer essa avaliação de se está na menopausa ou não. Se tiver com dispositivo intrauterino, podemos simplesmente perguntar se tem sintomas, porque o estrogénio vai na mesma flutuar, porque não interfere no estrogénio, não é? Então aí podemos acrescentar estradiol de terapêutica hormonal e manter a parte progestativa, que é o dispositivo intrauterino se tiver hormona. Mas uma dúvida, Rita, se estas pílulas que estás a dizer, ou seja, que têm estes estrogénios um bocadinho mais semelhantes, porque é que não as podemos usar logo desde o início? É porque são pensadas especificamente para a menopausa? Não, provavelmente são um bocadinho mais caras e não sei se são comparticipadas. Agora, essa parte não tenho a certeza, temos que ver ao chegar ao centro de saúde. Então vamos a isso, portanto, já percebemos que se a mulher está aqui na altura, se tem sintomas e se estes sintomas interferem na qualidade de vida e se nós sabemos que estão associados a uma perimenopausa, uma menopausa, tem indicação
ou podemos pelo menos pensar nisso. Quais é que são as contraindicações? Ou seja, nestas mulheres, quando é que sabemos logo? Ok, não dá para fazer terapêutica hormonal de substituição. São muito poucas. São uma hemorragia uterina anómala, não deve ser começado, deve ser sempre investigado. Sangramentos que não percebemos porque estão a acontecer. Exato. Primeiro vamos investigar, vamos perceber o que é e depois de estar tratado, se for o caso de ser necessário tratar, ou quando já estiver estabilizado, vamos então falar das opções para esta senhora, riscos e benefícios. Se tiver, por exemplo, alguma lesão mamária que ainda não foi esclarecida, também não devemos. Okay. Doentes com cancros hormonodependentes, seja cancro de endométrio, cancro da mama, também não devem fazer terapêutica hormonal, está bem? Okay. Ou história de cancro hormonodependente não devem fazer terapêutica hormonal. Estas são as principais. E depois devemos individualizar. O que é que eu quero dizer com isto? Doentes com doença hepática ativa, doença hepática grave, não devem fazer, não é? Exatamente, desculpa, doenças de fígado, não devem fazer, ou doenças da vesícula biliar, ou não devem fazer alguns tipos de terapêutica hormonal. Okay. E aqui começam as individualizações, porque se for transdérmico pode haver a possibilidade de se fazer, porque não há o metabolismo de primeira passagem, portanto não passa no fígado se for transdérmico, vai diretamente para a corrente sanguínea. Portanto, mesmo aí pode haver opções, mas é sempre para avaliar. Mas sempre ter esse cuidado. E depois, no caso, por exemplo, trombose venosa profunda ou tromboembolismo venoso, só podemos usar um transdérmico, não podemos usar oral, porque exatamente aumenta esse risco. Portanto, são quase contraindicações relativas, que é, ok, nestas pessoas é preciso ter algum cuidado, portanto, história de cancro da mama que tenha relação com hormonas, estas histórias de doença de fígado, ou seja, são coisas em que é preciso investigar, não quer dizer que não possa fazer, mas é para abordar em consulta e se calhar coisas importantes de se tenho sintomas, avisar o médico e dizer trombofilias também não se deve utilizar. São estas doenças de sangue que aumentam o risco de coágulos, etc. Né? Pronto, estas são assim as principais. Ok. Depois, acho que é importante falarmos que os cancro hormonodependentes de facto são a principal contraindicação e a história de cancro hormonodependentes. Pode ser cancro da mama, pode ser também de endométrio, portanto, qualquer um que esteja relacionado com as hormonas. E então vamos lá começar com outra vez com a hormonal substituição, porque depois há todo um mundo, há os adesivos, há os comprimidos, há os sprays, há o gel. Por onde é que se começa? Quando a pessoa não tem contraindicações, está pronta para começar, já avaliámos, faz sentido começar. Como é que se começa? Diz-me, esclarece-me. Pronto, então vamos avaliar, vamos ver qual é a preferência da mulher, está bem? Okay. Explicar quais são as opções. Temos em gel, temos em spray, temos em adesivo e depois também há em comprimidos. Dentro destas opções, a via transdérmica, que é aquela que se aplica na pele. Não é tipo um autocolante, não é? Pode ser um adesivo, pode ser em gel, pode ser em spray. É aquela que não vai passar pelo fígado, portanto. Se temos oral, toma um comprimido, vai pelo trato digestivo e é absorvida e metabolizada no fígado, então aí vai-nos alterar os fatores de coagulação. Ok. Então nós explicamos isto à doente, dizemos, olha, é um risco perfeitamente válido, não é um risco grande, é 1.7 em 1000, portanto é muito baixo, mas de facto podemos explicar isto às senhoras e dizer, como não tem nenhum fator de risco, de um risco muito baixo para 1.7 é muito pouco, é por 1000. Então, se a senhora achar perfeitamente aceitável, porque a pílula também tem um risco em termos de tromboembolismo, de claro, a pílula normal que se... Pronto, portanto, acho que é importante nós contextualizarmos isto. Então, mas se preferir transdérmico, que não tem esses riscos, nós podemos então explicar que há em gel e pode aplicar um pump, normalmente na região interna da coxa, pode ser na face externa do braço. Mas ou seja, aquilo é tipo um gel, vem num frasquinho, sim. Não é? E pões na... trouxeste para ver? Sim. Pronto, agora quem quiser ver em vídeo no site da SIC Notícias pode ver. Tem um gel, é um gel claro, inodoro, portanto tem que preparar inicialmente, na primeira aplicação não sai logo gel, portanto tem que se preparar o dispositivo e depois aplica ou um pump, ou 2 ou 3, pode ir até 6. Dependendo da dose recomendada. Okay. A dose recomendada somos nós que vamos decidir com a doente. Então, se tiver muito poucos sintomas ou sintomas ligeiros, vamos começar com uma dose a mais baixa, não é? E vamos manter na dose mais baixa que controla os sintomas. Okay. Quando tem sintomas severos, eu costumo explicar à senhora, olha, podemos começar com uma dose ligeiramente mais alta, mas pode ter mais efeitos colaterais, ou começamos na mesma com a dose mais baixa e vamos aumentando gradualmente. Okay. E o que é isto? É deixar pelo menos 3 meses para ver se melhora ou não dos sintomas. E em que faz este gel todos os dias? Todos os dias. O estrogénio por gel é diário e tem de deixar secar e depois veste-se a sua vida, pronto, normal. A outra opção é o spray, esse seria então na região do antebraço, eu não trouxe o spray, e aplica um puff, uma pulverização, ou 2 ou 3,
e depois vemos como é que se sente. Vamos sempre começar com a dose mais baixa e depois vamos aumentando. Estes, como são diários e como a prescrição é feita quer para o frasco de gel ou o frasco de spray, nós não precisamos de passar outra prescrição quando queremos aumentar. Enquanto que o adesivo é ligeiramente diferente, porque o adesivo nós tem uma passamos dose 25, 50, 75 ou 100. Ok. Então aí vamos passar, por exemplo, o 25, ver como é que se sente e depois podemos passar para o seguinte. Ok. E teremos que passar outra receita. Mas tanto este spray como o gel, a pessoa espalha e depois, quer dizer, se calhar não convém tomar banho logo a seguir, não é? Sim, Espalha pode depois esperar do banho, algum tempo. Portanto, idealmente toma banho, seca bem a pele, em pele limpa e seca, depois aplica ou o gel ou o spray, aquilo que foi prescrito. Depois espera, no caso do spray é 1 minuto, 2 minutos, no caso do gel pode ir até 5 minutos, pronto, tem que esperar um bocadinho mais, depois faz a sua vida normal, não tem problema nenhum. Pronto, depois na minha cabeça era mais complexo, mas isto sendo um pump é sempre um pump completo e pronto, e É assim um a pessoa pump, sabe... exatamente, depois espalha, não precisa de massajar, nem é só aplicar, o álcool evapora, aquilo é absorvido. No caso do spray tem que ser sempre no mesmo antebraço e sempre na mesma região, porque forma um reservatório e, portanto, é importante que seja sempre na mesma região da pele em que se está a aplicar. Portanto, sempre no mesmo, porque aquilo vai formando um reservatório, então vai sendo libertado de forma gradual. E o adesivo? Portanto, o adesivo, porque o adesivo não é diário. Não, o adesivo pode ser semanal ou 2 vezes por semana. Ok. E outra pergunta que me fazem, então, mas a semana tem 7 dias, como é que se faz? Eu costumo dizer uma segunda de manhã e, por exemplo, uma quinta à tarde. Ok. Pronto. Divides ali a semana mais ou menos. Sim, divide-se a semana mais E ou onde é menos. que se põe o adesivo? Que cuidados é que se deve ter? Pode-se tomar banho com o adesivo e aquilo não sai? Pode tomar banho, pode ir à piscina, pode fazer isso tudo. Aplica, faz alguma pressão durante alguns segundos para aquilo aderir bem, principalmente os bordos. E Na depois, barriga? pode ser na região abdominal inferior, pode ser na região glútea, pode ser nas coxas. Idealmente em zonas onde não estejam as costuras, não é? Para não estar a sair. A maioria das senhoras dá-se muito bem com os adesivos, por ser então de facto 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Algumas senhoras notam que há algum resíduo, mas é muito fácil de retirar com óleo de bebê, por exemplo, retira-se aquele resíduo da cola. Pões até renovar, ou seja, pões numa segunda, lá está, e depois tiras numa quinta e voltas a pôr o novo. Exatamente. Imagina que sai, por causa vais fazer desporto e transpiras e o Agora adesivo estamos sai. na onda de calor, não é? Pode sair, porque está, então retira e coloca um novo e muda exatamente quando iria mudar o próximo, está bem? Não tem problema nenhum, coloca um novo porque aquele saiu. Não tenta colar e depois, na quinta-feira, por exemplo, volta a mudar. Eles dão até 4 dias, mas por norma nós dividimos a semana em 3,5 e pronto, ficamos assim com o equivalente. Aquilo é uma matriz, portanto até se for necessário cortar também pode ser feito. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque na altura do Brexit, estando a trabalhar em Londres, houve muita dificuldade em arranjar estoque de alguns adesivos, porque há vários tamanhos, etc. Então havia muita dificuldade, só havia de 75, não se estava a encontrar, como é que eu faço? Não havia de 50, não há... E podia-se cortar. Isto é uma dúvida que às vezes me colocam e pode, não há problema, porque é em matriz, qualquer área daquele adesivo está a distribuir exatamente a mesma quantidade. Então já falámos do gel, do spray, do adesivo, falta o oral. O oral é um comprimido que se toma todos os dias. É um comprimido que se toma todos os dias. E ainda falta o vaginal. Sim, mas isso é diferente. Ok, então explica-nos. Então, o estrogênio sistémico é aquele que é absorvido para a corrente sanguínea, não é? Ou que é tomado via oral, mas também acaba por ir para a corrente sanguínea e que vai para todo o corpo. Depois, isto chamamos sistémico. Depois temos o tratamento local ou tópico, que é de aplicação vaginal. Ok. Então, qual é o estrogênio que estamos a aplicar quando aplicamos o tratamento local? É o estriol ou estradiol? O sistémico é sempre estradiol ou pode ser estrogênio equino conjugado, mas pronto, por norma o estradiol é aquele que nós preferimos. E aí, mas então, aí não há absorção sistémica? Fica só localizado? Fica só localizado, a absorção é mínima. Para teres uma ideia de grandeza, eu acho que isto é importante, eu costumo dizer isto nas minhas consultas para tranquilizar as senhoras. 1 ano de estrogênio vaginal, de estriol ou estradiol, equivale a um comprimido de terapêutico hormonal. A sério? Um dia, sim. Um dia. E isso pode ser útil, por exemplo, se a mulher não tem as tais queixas de insónia, irritabilidade, estas coisas todas, mas tem muita secura vaginal ou, por exemplo, dor na relação sexual. Aí pode fazer sentido fazer só a terapêutica tópica vaginal. Pode fazer sentido, certo? E devemos sempre falar, nós chamamos isso o síndrome genitourinário da menopausa. Que aumenta o risco de infecções urinárias. Exatamente, portanto a secura vaginal pode de facto causar dor na relação, muita secura, dificuldade em lubrificação, portanto tem também um grande impacto na parte sexual, e então é essencial darmos o estriol ou o estradiol, temos algumas opções. Eu costumo recomendar em creme, porque aplica na vagina e depois também pode massajar, porque a vulva também precisa de estrogênio. Então toda aquela zona fica muito
muito mais hidratada. A outra vantagem é que a parte urinária fica muito mais protegida. Então, ao fazer a aplicação dentro da vagina e depois massajar na região da vulva, estamos a melhorar toda aquela zona. Pronto. E como é que sabes a quantidade de creme? Também tem É um aplicador, e coloca um aplicador todas as noites durante 2 semanas. Isto é a fase inicial, as coisas começam a melhorar, começa a haver mais estrogênio, que era o que estava a faltar, começa a haver maior lubrificação, mais hidratação, começa tudo a melhorar e a partir daí faz a fase de manutenção, que é 2 vezes por semana. Ok, mas também há ou seja, também há intravaginal mesmo, para além do creme, ou é só o creme? Há creme, gel, óvulos vaginais e também há em comprimidos uma opção para tratar a secura vaginal. Pronto, não é tão usada, a primeira linha é sempre o creme, o gel, ou os comprimidos vaginais, mas podemos também usar em comprimidos em senhoras que não consigam mesmo. Ok, porque tem a vantagem também de ser localizado, ou seja, a vantagem de ser intravaginal ou o creme vaginal é que é localizado e, portanto, não tem essa tal absorção sistémica. Então, acho que de estrogénios isto fez imenso sentido e percebeu-se, mas agora há esta coisa que às vezes eu tenho, ou seja, que tenho alguma dificuldade em explicar em consulta, que é, ok, como estamos a fazer um estrogénio, temos de fazer um outro comprimido que vai ter de tomar, que é o tal prostativo. Já explicaste um bocadinho porque é que é preciso isto, mas é preciso em todos os casos, faz-se todos os dias, como é que funciona este outro comprimido? Então, a progesterona, que é o tal comprimido para proteger o útero, não é obrigatório serem comprimidos. Estamos a falar em comprimido porque foi isso que surgiu, mas também há, por exemplo, adesivos que têm os dois, estradiol e um progestativo, um tipo de progesterona. E se calhar até é mais prático, Pode ser. Agora depois também podemos falar das vantagens e desvantagens. Lá está. Eu acho que a terapêutica hormonal tem que ser realmente muito individualizada. Por isso é que é tão difícil de prescrever. Exatamente. Tens de saber todas as opções e tudo. Mas eu acho que é importante, como em quase tudo, principalmente na medicina geral e familiar, nós sabemos alguns, começamos e depois com o tempo vamos ficando um bocadinho mais à vontade. Então vamos falar da progesterona. Temos a progesterona micronizada. Okay. O que é isto, progesterona micronizada? É a progesterona que é mais semelhante à que o nosso corpo produz. Então, estamos a dar um comprimido, uma cápsula neste caso, que toma à noite e depende agora se é todos os dias e se vai sempre tomar um comprimido todos os dias ou se vai fazer isto de forma cíclica, toma 2 semanas e de outras 2 semanas não toma. Como é que eu distingo isto? Se estiver em perimenopausa e ainda tiver períodos, eu dou em forma cíclica ou sequencial, dou 2 semanas e as outras 2 semanas não dou. Okay. E nessas 2 semanas toma 2 cápsulas. Ok, porque assumimos que ainda tem ali algum nível de progesterona, se calhar. E assumimos que ainda tem ciclos e se eu der continuamente vai ter mais irregularidades. Ok. Não é que não possa dar de forma contínua, mas vai ter mais irregularidades menstruais e isto pode causar algum desconforto às senhoras e podem de facto não estar muito contentes com esta opção. Portanto, se ainda não tem a clínica de menopausa, aquele ano sem menstruar, faz estas 2 semanas, 2 comprimidos e... Portanto, se ainda tiver períodos, na prática é assim que eu distingo. Se estiver em perimenopausa, eu dou de forma cíclica. 2 semanas toma, 2 semanas não toma a progesterona, mas o estradiol todos os dias. Quando já está em menopausa, toma todos os dias à noite. Quais são as vantagens da progesterona? Primeiro, estamos a proteger o útero. Segundo, é muito semelhante à que o corpo produz. E o terceiro, que é a grande vantagem da progesterona micronizada, é ajudar no sono. Okay. Então, se tem uma senhora que se queixa de afrontamentos, tem todos aqueles sintomas que estávamos a falar por causa da falta de estrogênio, e eu começo a dar estradiol, mesmo que seja numa dose baixinha, começo a dar estradiol, começa a melhorar e deixar de ter tantos sintomas de hipoestrogenismo, de baixa de estrogênio, e ao mesmo tempo eu estou a proteger o útero com uma cápsula, um comprimido, que vai ajudar a dormir melhor. Esta senhora muito provavelmente vai se sentir bem melhor. Quando volta e diz, eu passei a dormir melhor, eu já não tenho tantos calores, eu já não tenho tanta irritabilidade, ansiedade, insónia. Então as coisas começam a melhorar. Okay. Porquê é que escolhemos a progesterona micronizada? Porque de facto é que tem menor risco de cancro da mama, está bem? E quando estamos a falar disto, isto dá depois muito tema, não é? Sim, vai ser uma das perguntas que eu já estou a fazer. É a grande preocupação com o risco de cancro da mama. Então, de todos, a progesterona micronizada é a que tem menor risco de cancro da mama, por ser a mais semelhante à que o corpo produz, e a dihidrogesterona, que é a outra opção. Pronto, estas são as que têm menor risco. Então, quando falamos da progesterona micronizada, temos estas 2 opções. A quem é que damos? A senhoras que têm o útero. Ok. Pronto. Depois eu ouvi uma analogia que me ajudou a perceber um bocadinho, que é isso, que é o estrogênio é quase como se fosse um fertilizante, não é? Dá-te aqui repõe estes níveis hormonais, mas depois precisas de uma hormona que ajuda a cortar a relva e a equilibrar estes níveis, que é o tal progestativo, ou seja, como estás a dar uma coisa que ajuda muito, faz a relva crescer, mas precisamos de alguém para vir cortar a relva e é um bocadinho este balanço que é importante. Exatamente. Então, nas senhoras que não têm útero,
à partida eu não preciso. E porquê é que eu estou a dizer à partida? Porque como em quase tudo há exceções. Portanto, regra geral, não tem útero, não vai precisar de progesterona. Perdemos o tal benefício do sono, mas estamos a dar estradiol todos os dias, melhora a partir dos sintomas, tudo bem. Se tem útero, então vai precisar de progesterona para protegermos o útero. As exceções de quem não tem útero poder precisar de progesterona são senhoras que tenham tido endometriose e que retiraram o útero para tratamento cirúrgico de endometriose, mas possam ter ficado alguns focos de endometriose. Por exemplo, um estádio 3, um estádio 4, possam ter ficado resíduos, focos de endometriose, e nós queremos proteger esses focos. Daí ser tão importante a história clínica. Claro. Porque se alguém diz, eu tive endometriose, mas já retirei o útero, portanto eu não vou precisar de progesterona, nós temos de ter este cuidado. Ou seja, não há mesmo uma solução mágica para toda a gente, não é? Tipo, mas a minha amiga fez isto ou aquilo e por isso eu quero fazer igual. Exatamente, por exemplo, num caso de esterectomia subtotal, ficou o colo do útero, não é? É necessário dar progesterona, sim ou não? Aqui também não há muitos estudos. Eles dizem para fazermos um teste um challenge com progesterona, se sangrar pode ser que precise, pode fazer, por exemplo, 3 meses. Portanto, há sempre aqui alguma individualização, mas regra geral, tem útero, precisa de progesterona, pode ser progesterona micronizada ou podem ser progesteronas sintéticas, que não são tão semelhantes às que o corpo produz, e se não tem útero, à partida não precisa, mas há algumas exceções, e eu acho importante falarmos um bocadinho disso, porque pode haver senhores, mas eu estou a tomar e ninguém me disse porquê. Ok, mas por exemplo, naqueles estrogénios vaginais, os que estávamos a falar, que tu já explicaste várias vezes que não vão para a corrente sanguínea, não é? Quando, por exemplo, as queixas são mais genito-urinárias, portanto, secura vaginal, etc. Aí, como é só sistémico, não precisa da partida de fazer um prostativo. Não precisa. E podem fazer os dois, podem fazer o sistémico e o tópico, que é isto que ainda faz muita confusão até há alguns profissionais de saúde e às doentes também. Então me disseram que eu precisava de progesterona porque estou a fazer estrogênio. E preciso dos dois, não estou a duplicar a dose. Não, porque de facto é uma dose muito baixinha e tem uma ação local. Ok, faz sentido. Agora, vamos olhar para os riscos, não é? Porque isto também é uma coisa que é importante abordar em consulta e, claro, qualquer terapêutica, o que nós tentamos fazer é medir aqui os benefícios versus os riscos. Os benefícios já falámos muito sobre eles e de facto parecem interessantes. Quais é que são os riscos e o que é que se deve ter em conta e o que é que devemos dizer às mulheres em consulta? Bom, relativamente aos benefícios, só para relembrar, então, a controle dos sintomas de menopausa e manter a densidade mineral óssea, mas há também benefícios adicionais. E eu acho também importante falarmos disto. Sabemos que reduz o risco de doença coronária e reduz o risco de doença de Alzheimer se o estrogênio for começado cedo. Daí é que estamos a falar daquela importância. Nós não usamos a terapêutica hormonal para isto, como prevenção primária, não, definitivamente, mas se eu estou a dar terapêutica hormonal para tratar os sintomas, eu vou ter este efeito que parece-nos dos estudos que são feitos, que é adicional. Também nos reduz o risco de cancro coloretal e há uma redução do risco de diabetes mellitus tipo 2. Pronto, então temos estas vantagens, tanto são os que estão mais do que comprovados e outros que são adicionais e potenciais, não é? Dependendo de quando é que estamos a começar. E sempre quando é começado nesta tal janela terapêutica que tu falaste, que é desde a menopausa até 10 anos? Foi sim, isso? sim, na perimenopausa. Desde a perimenopausa. Ok, mas quando há sintomas, e na menopausa e até 10 anos após a menopausa. Esta é a janela terapêutica. Ok, mas é isso, pode ir até 10 anos após a menopausa. Exatamente. Agora vamos falar dos riscos. Um dos riscos pode ser cancro endometrial, quando não damos progestativo. E, portanto, como nós vamos adicionar sempre progestativo dentro das senhoras que têm útero, que já falámos, temos então esta proteção do endométrio, daí ser tão importante. É um risco? É, mas quem prescreve terapêutica hormonal sabe que tem que prescrever a progesterona para proteger o útero. E aqui também é importante pôr as coisas ou seja, há vários riscos e aqui o importante é perceber quais é que são os riscos e benefícios. Por exemplo, o consumo de álcool ou a exposição ao sol. Há várias coisas que têm risco, nós queremos é saber a dimensão e depois se esse é um risco tolerável ou não, não é? Pronto. Depois temos o risco de trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar, que neste caso é um risco baixo, será então de 1,7 por 1000, é ligeiramente mais alto nos primeiros 12 meses e depois estabiliza, e que está reduzido ou não existe quando é transdérmico. Ok. Portanto, isso tem uma grande... adesivo. Exatamente, estamos a falar de estradiol. Quer dizer, o adesivo, o gel ou o spray. Exatamente. Pronto. Depois temos doença coronária. Pode ser um risco adicional na terapêutica hormonal se for iniciada após os 60 anos. Ok. Então, mais uma vez, a janela de oportunidade, a janela que temos até aos... Quer dizer que não pode ser iniciado depois de 60? Pode. Há muitas senhoras de 60 anos que são completamente saudáveis, sem doença e perfeitamente fit, não é? E podemos perfeitamente considerar. Temos de ver os riscos e os benefícios. Claro, e avaliar em coisa. Depois, em termos de AVC, pode ser um risco, mas
outra vez, este risco existe com o terapêutico oral e em mulheres acima de 60 anos, é muito maior, portanto, mas isso, o risco da AVC no geral é maior consoante a idade, e neste caso no terapêutico oral, porque aumentamos então, ao passar a ter metabolismo hepático, alteramos os fatores de coagulação, então esse risco aumenta na oral, na transdérmica não. E depois, o risco de cancro da mama, que eu acho que é importante falarmos. E que é assim o grande medo, não é? O grande medo. Então, quando falamos, eu mandei-te até um gráfico que eu acho que é mesmo muito importante. O risco de cancro da mama entre os 50 e os 59 anos anda por volta dos 23 por mil mulheres, em 5 anos, nos próximos 5 anos. Este risco de 23 é diagnóstico, portanto não é mortalidade, é diagnóstico. Quando a senhora faz terapêutico hormonal combinado, portanto estrogênio e a progesterona, esse risco vai ser aumentado em 4 por mil. Ok. Pronto. Quando comparamos esse risco da terapêutica hormonal combinada, por exemplo, ao risco da pílula em relação ao risco de cancro da mama, na pílula combinada também é 4. A pílula, portanto, como uma adolescente ou alguém faria em idade fértil, não é? E depois, quando pensamos então em terapêutico hormonal, mas só estrogênio, alguém que não tem útero e que não precisa de progestativo, esse risco está reduzido. Ok. Então o estrogênio é protetor, o progestativo é que parece aumentar, mas dentro dos progestativos temos temos mais nuances. Ou seja, o progestativo diminui o risco de cancro do endométrio, mas pode aumentar ligeiramente. Da mama. 5 casos adicionais por 1000 nas mulheres que bebem 2 ou mais unidades de álcool por dia. Portanto, o álcool tem um maior risco de cancro da mama do que a terapêutica hormonal. E 3 casos adicionais nas mulheres que são fumadoras e 24 casos adicionais nas mulheres que têm excesso de peso ou que são obesas. Portanto, estamos quase a duplicar o risco de cancro da mama. Ok. Com a obesidade e com excesso de peso. Portanto, se há um risco de cancro da mama, é muito baixo e apesar de tudo, a obesidade e beber álcool parece estar associado a um maior risco de cancro da mama do que 5 anos de terapêutico hormonal combinado. Ou seja, é preciso ter em conta todos estes riscos, porque eles existem, mas é isso, é como qualquer outro medicamento, também é sempre bom olharmos para riscos e benefícios. Há algum tempo limite? Durante quanto tempo é que a mulher pode fazer a terapêutica hormonal de substituição? Não há nenhum limite para fazer para o tempo que a mulher pode fazer terapêutica hormonal de substituição. Aquilo que deve ser feito é uma avaliação periódica, regular, por exemplo, anualmente, para avaliar os parâmetros, perceber se continua a ter mais vantagens ou mais do que desvantagens, portanto, mais benefícios comparados com os riscos. Mas podes tentar, por exemplo, reduzir doses? Podes. Aquilo que nós sabemos, por exemplo, os sintomas vasomotores, a média é de 7 anos. Pode haver senhoras que tenham 5, pode haver senhoras que tenham durante 4. Então, às vezes eu costumo sugerir, olha, já passaram alguns anos, vamos tentar reduzir a dose. Vai passar de 3 pumps, não é, de gel, para 2. Estou bem, não voltei a ter afrontamentos. E se sentiu bem, eu vou reduzindo. Deve ser feito de forma gradual, parece ser mais eficaz. Não temos muitos estudos na forma como parar, mas sabemos que se for de forma gradual, acaba por haver menos recorrência dos sintomas e acabamos por conseguir suspender. E, portanto, é algo que podemos falar com as senhoras. Vamos tentar. Se conseguir estar sem terapêutico hormonal, tudo bem. Se precisar de uma dose, podemos manter uma dose baixinha, não tem problema nenhum. E para quem? Porque não é? Isto acaba por acontecer, que é ok, eu tenho sintomas, até ter indicação, mas eu não quero fazer hormonas. Ou seja, mesmo depois de termos desmistificado isto tudo, às vezes há esta vontade, como há na contracepção, não é? Uma pessoa que não quer tomar a pílula ou que não quer fazer um contraceptivo hormonal. Que outras opções é que existem na menopausa que são importantes e que podem ser uma opção? Portanto, terapêutica não hormonal, ou opções não hormonais, a primeira passa sempre por modificações de estilo de vida, que também nas hormonais também são sempre falar nas hormonais. Mas porquê é que eu digo isto? Porque às vezes, e eu tenho vários casos na consulta em que eu digo, olha, vamos ter mais cuidado com a sua alimentação, reduzir comida picante, não beber álcool, vamos aumentar os legumes, vamos aumentar vegetais, vamos parar completamente o álcool, e as senhoras voltam e ao reavaliarmos as senhoras dizem, olha, já não tive mais afrontamentos. Só com isto. Portanto, nem toda a gente vai precisar de terapêutica hormonal se os sintomas forem muito leves. Então, na terapêutica não hormonal, isto de facto é, tal como na hormonal, a base. Depois temos a opção de dar antidepressivos, sertralina, paroxetina, fluoxetina. São opções que nós podemos usar que nos ajudam. A eficácia andará à volta dos 50%, talvez à volta de 30%, 40% para alguns, pode ir até 50% para outros. Ajuda-nos também com a ansiedade e com o sono e controla os sintomas vasomotores, portanto, os afrontamentos e os suores noturnos. Portanto, pode ajudar no sono e na ansiedade, tem essas vantagens. Depois temos a gabapentina,
e a pregabalina, que nós usamos quer nas enxaquecas, quer na dor crónica, quer na epilepsia, e podem também ser usados para controlar os sintomas vasomotores e também podem ajudar no sono. E aquelas mesinhas naturais que se compram, ou seja, aquelas coisas que às vezes se vendem nas ervanárias e assim, que dizem ajudar? Pronto, aí estamos a falar, então, nos complexos de menopausa, muitos têm as isoflavonas de soja e o trevo vermelho, e eles atuam então como estrogénios fracos. Mas os ensaios são muito heterogéneos, quer nas doses, quer nas preparações e com populações diferentes. Portanto, não se sabe bem qual será. Não se sabe bem. E o efeito é muito modesto. Eles, os estudos, e a British Menopause Society fez uma masterclass sobre isto, dizem-nos que tem cerca de 10% de melhoria adicional em relação ao efeito placebo. Ok. E o placebo sozinho acaba por melhorar cerca de 30% a 40%. Portanto, para sintomas leves a moderados, pode ajudar, mas de facto, na prática, aquilo que tem evidência é dar terapêutico hormonal. E qual é o papel da testosterona? Que também é assim uma coisa que me tem impedido muitas vezes nas análises, a testosterona, e isto faz sentido? Pode ajudar alguma coisa? Portanto, na menopausa, há muitas senhoras que se queixam de falta de líbido. Pronto. E a principal indicação da testosterona para ser suplementada é quando há desejo sexual hipoativo, perturbação do desejo sexual hipoativo. Então, essa é a principal indicação. Nesse contexto, nós podemos dar testosterona. O que é que eu costumo fazer? Costumo avaliar tudo. Porque a libido não é algo isolado, não é só os níveis de testosterona correlacionam-se com a libido. É multifatorial, é hiper-influenciado por tudo, não é? Se a pessoa não está a dormir bem, se anda cansada, se não está a sentir, claro, logo isso é Então nós costumamos discutir a terapêutica hormonal como um todo, e depois podemos adicionar a testosterona. Então, a British Menopause Society, de acordo com a NICE Guideline, diz que primeiro devemos dar terapêutico hormonal e depois podemos acrescentar a testosterona se necessário. Agora, no congresso da British Menopause Society, a professora Susan Davis, que é expert nesta área, diz que podemos dar testosterona sem dar a terapêutico hormonal inicialmente, mas eu acho que também faz sentido melhorar os sintomas primeiro, ajudar a senhora a dormir melhor, ter menos sintomas, e ver se de facto era o facto de estar tão assoberbada com sintomas, e ao melhorar isso, melhorar também a parte da libido. Um bocadinho que tu disseste também de, mesmo nestes sintomas ligeiros, a pessoa melhorar os estilos de vida, reduzir o álcool, se isso por si só já ajudar, é bom reavaliar quando já fizemos a parte toda dos estilos de vida e já implementámos isso, não é? Exatamente. E depois, antes de dar testosterona, nós fazemos uma análise. E então, é das poucas vezes em que vamos falar aqui então de quando é que não é? Podemos fazer uma análise, não para avaliar se a testosterona está alta ou baixa, porque essa análise não é muito fidedigna, é mais para saber se está numa zona segura para começar. Okay. Então aquilo que nós vamos fazer, não está muito alta a testosterona desta senhora, está numa área segura, podemos iniciar. Pronto, então a testosterona é dada off-license. O que é que isto quer dizer? Que existe uma formulação que foi aprovada para homens, mas nós usamos numa dose feminina, portanto muito mais baixa, e pode ser em gel, por exemplo, e aplica, por exemplo, a saqueta vai durar 10 dias, neste caso, portanto para o homem seria uma saqueta por dia. E depois, ao fim de 6 semanas, 8 semanas, vamos fazer uma análise para ver como é que as coisas estão. Ok. Pronto, e isso é muito importante, fazer uma monitorização dos níveis, por isso é que temos então, antes de começar, uma análise, e depois vamos ver como é que está às 6, 8 semanas, depois podemos manter essa dose ou temos que ajustar. Sim, isto é super interessante. Eu aprendi imenso e ouvir-te ou seja, mostra-me o quanto eu não sabia sobre isto, e depois eu acho que o que eu tenho visto muito em consulta de facto são estas mulheres que às vezes, quando podem, recorrem a estas consultas de 400, 500 euros, em que depois são prescritas análises de quase 600, 700 euros. Já vi análises e pedidos a chegarem aos 1000 euros, provavelmente muito porque sentem que quando vão à consulta não é muito valorizado, ou depois, lá está, se calhar não se sabe começar bem e por isso sentem que depois os sintomas também não melhoram. Agora, eu acho também interessante perceber isto, que realmente não é preciso, não é? Tu falaste aqui de imensa coisa e não é preciso milhares de análises, é muito mais uma boa história clínica, ouvir a pessoa e perceber o que é que pode fazer sentido e quando é que faz sentido. Exatamente, e principalmente valorizar as queixas cedo, portanto na perimenopausa é muito importante, e depois, se necessário, podemos pedir, por exemplo, uma função tiroideia, podemos pedir anemia, podemos o estudo da anemia. Claro, ver se há outras razões os déficits para os sintomas, nutricionais, uma vitamina B12, ferro, etc. Isso pode ser importante, mas de facto vamos fazer uma boa história clínica, perceber bem o que é que está a preocupar mais a senhora, se é o sono, se são os sintomas vasomotores, se é a irritabilidade, a ansiedade, e na parte da libido, por exemplo, alguém que tem muita secura vaginal, como é que vai ter libido alta? Nós fazemos aquilo que nos dá prazer. Se não dá prazer, se dá dor, a senhora não vai ter libido. Sexo, não vais querer fazer sexo. E portanto temos que começar com o básico. Pode ser lubrificantes e hidratantes vaginais, não sei se é algo que também podemos tocar aqui.
são não hormonais, podemos usar, são complementos, aquilo que realmente trata é o estriol e o estradiol, mas muitas senhoras podem e devem usar o lubrificante durante a relação sexual para não haver dor, para de facto deslizar, e podemos usar, por exemplo, à base de água, à base de silicone, à base de óleo, tudo isto são coisas que nós não falamos habitualmente na consulta. No fundo, para ter prazer e para não... Exatamente, para haver menos fricção, para haver menos atrito, e é muito importante ajudar. Claro que se tratarmos com o estriol e estradiol, portanto o creme vaginal, vamos ajudar a não haver sintomas, mas de facto podemos usar on demand, na altura da relação sexual, o lubrificante, e podemos usar hidratantes vaginais para melhorar e manter a hidratação como complementos. Tudo isto é muito importante. Agora, análises em si, aquilo que estamos a fazer... É dirigido, não é? Não é um painel igual para toda a gente. Na perimenopausa não faz sentido, porque vai flutuar imenso. Num dia vai dar baixo, no outro dia vai dar alto. Vamos atrasar o tratamento. Isso é a pior coisa que podemos fazer a uma senhora que já está aflita, a pedir-nos ajuda. E também não nos vai dar grande informação. E agora com o estradiol, porque há muitas senhoras que dizem, mas eu estou a fazer não sei quantos puffs ou não sei quantos pumps e quero saber como é que está o meu valor nas análises. Não tem interesse. Nós não vamos monitorizar os valores de estradiol. Porquê? Monitorizamos os sintomas. Monitorizamos os sintomas, e se está bem na dose mais baixa, já sabemos qual é a dose daquela senhora, não precisamos. Quando é que eu peço análise ao estradiol? Se já está na dose máxima e ainda tem sintomas. Ok. Aí eu posso dizer, olha, de facto não está a absorver muito bem pela pele. Mais alguma temos que ponderar, por exemplo, via oral. Neste caso pode ser uma opção, e se não houver riscos, então podemos de facto prescrever. Em relação à testosterona, é necessário por uma questão de segurança, porque de facto tem uma margem pequena, então queremos saber antes e depois queremos monitorizar para saber se está na zona de referência para os valores fisiológicos da mulher. Que última mensagem é que gostavas que toda a gente soubesse que está a ouvir, quer seja alguém que está a passar por esta fase de perimenopausa ou de labilidade emocional e que se sente um bocadinho desvalorizada, como se calhar para quem não está nessa fase, mas tem isso, o companheiro ou companheira que tem, aliás, que tem uma companheira que está a passar por essa fase, ou uma mãe, ou uma avó, uma mãe, alguém que está a passar por isso. Que conselho é que darias e o que é que gostavas que soubessem? Gostava de pedir aos meus colegas médicos para tentarem melhorar a formação em menopausa, e gostava de dizer às doentes que de facto pode ser desafiante para algumas senhoras, que devem procurar ajuda, procurar médicos com formação específica em menopausa que as possam ajudar, e perceber que a terapêutica hormonal pode e deve ser usada quando há sintomas, e de facto é a opção com maior evidência científica e que é recomendada pelas principais sociedades, e deve ser individualizada de forma a melhorar a qualidade de vida e ajudá-las a passar esta fase. Rita, muito obrigada. Quero aconselhar também a tua página de Instagram. Relembra-me o... dr.rita.maia. Porque faz uns vídeos ótimos em que é isso, em que explicas como é que se põe, falas sobre estes mitos todos em vídeos muito bem feitos, e não sei, eu recorro várias vezes e aconselho para quem tem estas dúvidas e quer saber mais para além deste podcast. Rita, muito obrigada. Obrigada eu. Incrível É dr.rita.maia, disse doctor, mas é dr. Pronto, fica, mas eu deixo aqui também. Muito obrigada. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Matilde Fieschi, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou a Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Já recusaste um jantar por causa disto? Já saíste mais cedo de uma festa? Finges que estás bem quando não estás? As hemorroidas roubam-te mais do que o conforto, roubam-te a vida. Procto-Glyvenol trata a dor, o prurido e o ardor sem corticosteroides. Seguro na gravidez e lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico.